Olá, o tema do nosso trabalho é Desafios, Concepções Socioemocionais no Ambiente Escolar. Somos um grupo de trabalho de conclusão de curso do ano de 2022. O curso é licenciatura de Pedagogia, cujos participantes são Aline Maciel, Camila Persônia Cortez, Cassiano Eric Silvério dos Santos, David Jonas Souza Ramário, Natália Bela Cruz de Paula, Renata de Oliveira Banou, Rita de Cássia Oliveira do Nascimento, Vanessa Carbonese Barbosa da Silva, sob orientação do professor Clarisvaldo Silva Brito. Lembrando que somos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Segue a introdução com o David. Gente, essa temática surgiu da demanda que alguns integrantes do grupo encontraram junto ao seu estágio, que foi em frente a bastante docentes e alunos que tinham inclusão na sala de aula e professores que não conseguiam lidar bem com a situação. Encontrando essa demanda, essa situação, problema na sala de aula, foi que onde surgiu a necessidade de vir a fazer esse trabalho com essa temática, de caracterizar o profissional que atende o aluno com deficiência e autismo. E essa problemática surgiu da realidade que encontramos e também da possibilidade de unir o projeto integrador com o nosso trabalho de conclusão de curso. E a gente fez, para isso, a gente fez um leve levantamento histórico da situação de inclusão que o Cassiano vai falar para a gente. Na parte do contexto histórico, a gente tenta trazer ao leitor algumas mudanças que a gente teve aqui no Brasil, começando por quem oferecia a educação inclusiva. Inicialmente eram as instituições privadas, como a Sociedade Pestalozzi, o trabalho da psicóloga Helena Antipoff. Os termos que antes era usado anormal para se referir às crianças, hoje a gente já usa o termo especiais, como está previsto na LDB de 1966. Passamos também por como ocorria de fato o ensino dessas crianças, primeiramente em uma escola só de crianças especiais, depois numa escola, em uma turma só de crianças especiais, e agora com a ideia de universalização do ensino, a gente tenta incluir todas as crianças no ensino regular. Optamos por usar o termo educação inclusiva exatamente por isso. Acreditamos que a educação deve ocorrer dentro da rede pública, numa sala regular, levando em consideração todas as especificidades das crianças. Agora eu vou passar para a Rita falar um pouquinho sobre o autismo. O transtorno do espectro autista afeta principalmente a interação social e aspectos do desenvolvimento. Interesses restritos, estereotipias, atrasos na fala são algumas características mais evidentes. Mas o próprio termo espectro ajuda a gente a entender quão amplas são as manifestações e origem. E a gravidade, ela é definida de acordo com os graus de comprometimento e podem ser considerados como grau leve, grau moderado e grau severo. E quanto mais cedo for descoberto, mais oportunidades essas crianças vão ter de se desenvolver. E as matrículas de crianças com o transtorno têm aumentado bastante. O censo escolar de 2017 e 2021 registrou uma alta de 280% de matrículas de alunos com autismo na educação básica pública e privada. E os alunos que fazem parte do espectro autista são o público-alvo da educação especial. Por isso é que eles têm direito ao atendimento educacional especializado. Mas a gente vendo na prática, há poucos profissionais formados na área de educação especial. E a grande maioria dos docentes tem pouco conhecimento e preparo para lidar com as demandas do dia a dia com o aluno autista.
Por isso é preciso que haja investimento, tanto na formação inicial quanto na continuada de professores, para que os alunos sejam bem atendidos e também para que os professores se sintam bem preparados para essa tarefa. Agora, falando um pouco mais da formação de professores, nós vamos chamar o David. A formação docente é um campo relativamente novo no quesito de inclusão de alunos com deficiência, visto que ela ganhou bastante impacto depois da Declaração de Salamanca, com a educação de surdos, que começou-se alguns movimentos de inclusão de surdos na história, principalmente ocidental, que desde então veio se tornando iniciativas para a inclusão de todos os alunos em sala de aula. E, consequentemente, a formação docente acompanhou esse desenvolvimento, porém foi um acompanhamento devagar. Demorou muito para os cursos superiores começarem a ministrar disciplinas voltadas a deficiências, à inclusão, e principalmente começou-se com a inclusão de alunos com surdez. E, posteriormente, recentemente, tem alguns cursos superiores que têm disciplinas voltadas para o assunto, de acordo com a última legislação vigente. Professores que atuam são formados há mais de 15 anos, 10 anos, não tiveram essa formação iniciada, e muitos, na formação continuada, não têm momentos específicos para aprender sobre assuntos de inclusão e deficiências, para melhor se adequar ao cenário atual dos estabelecimentos de ensino. Vou passar um pouquinho aqui para a Renata, que vai falar um pouquinho sobre o emocional do professor também. E diante de todo esse contexto, como mencionou o David, da formação do professor e no cotidiano escolar, nós também temos a questão emocional, pois a formação docente é uma das mais estressantes que existe. Durante a pandemia, pesquisas mostraram que ganhou, inclusive, de policiais militares. Hoje em dia, pesquisas revelam que a síndrome de burnout tem acometido muitos professores. A síndrome de burnout é uma doença relacionada ao estresse laboral crônico. Seus sintomas são muito variados. E, assim, é difícil, às vezes, de se chegar a um diagnóstico, mas eles incluem a exaustão, pressão alta, mudanças no sono, na alimentação, irritabilidade, dificuldade de se relacionar e instabilidade emocional. E isso são sintomas muito comuns na vida de muitos professores. E tudo isso em condições de uma sala de alunos típicos. Quando o professor precisa fazer a inclusão de um aluno atípico, todo esse desgaste ele é dobrado. O trabalho é intensificado, né, no preparo dos planos de aula personalizados, passando pela atenção especial às ações e reações deste aluno, tanto para com as atividades, quanto na relação com os seus pares, e chegando também, né, a incluir o desafio de incluir o próprio TEA, né, em situações de cotidiano, passando por situações de crise que podem acontecer do aluno TEA, simplesmente porque o barulho da sala aumentou. Além da síndrome de burnout, os professores também são acometidos por ansiedade e depressão, como vamos ver mais adiante nos resultados das nossas pesquisas. Professor é uma profissão fundamental na dinâmica escolar, e é necessário que a sua saúde esteja em ordem para que ele possa desenvolver o seu trabalho com qualidade e eficiência. Nosso trabalho ele tem o desafio de abordar esse assunto e, além disso, trazer mais informações sobre o transtorno do espectro autista, trazer as limitações que a formação dos professores caracterizam, mostrando que muitas vezes a formação ela não é suficiente para trazer a segurança necessária para receber e incluir os alunos com TEA. Vejamos um pouco do desenvolvimento do nosso trabalho com a metodologia utilizada com a Natália. O grupo buscou utilizar artigos, literaturas e fontes legais de educação para embasar o trabalho. Entre as principais fontes estão a Constituição Federal, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
e a Base Nacional Comum Curricular. Também, não menos importante, a Política Nacional de Educação Especial. Para solucionarmos essa pesquisa, desenvolvemos um questionário. Ele foi quantitativo, online, com 14 perguntas objetivas, com o intuito de identificar o perfil dos profissionais, as oportunidades de formação que tiveram em sua jornada e o desenvolvimento do acolhimento, na verdade, né, desenvolvido tanto para o professor como para o aluno autista, para a gente identificar e solucionar. Agora a gente vem com os resultados com a Aline. Só um minutinho, gente. Toda essa metodologia, esse trabalho, tem como foco o nosso objetivo, que faltou a gente dar um destaque aqui, tá bom? Que a gente tem alguns objetivos a serem alcançados no nosso trabalho, que um deles é contribuir para o atendimento do aluno com TEA, que é o mais importante, assim por dizer, fazer uma caracterização do nosso profissional docente, quem é ele, como é que é o professor que atua com a inclusão, e, além do mais, identificar qual é a sua situação, a sua formação inicial, continuada, informar sobre o transtorno do espectro autista, aprofundar o conhecimento docentes referente a isso, e identificar as limitações, tanto da escola, da estrutura e do professor com este assunto. E também discutir os impactos na sociedade do aluno autista em sala de aula, como é que pode formar políticas públicas, onde está acontecendo as falhas desse processo educacional. Toda essa metodologia que a Natália falou tem como meta atingir esses objetivos, que agora vamos ser falar dos resultados para vocês da nossa pesquisa. Como a Natália mencionou, nós criamos um questionário que foi distribuído para um grupo diverso de educadores atuantes em diferentes escolas. Houve um total de 112 participantes, o que permitiu a construção do perfil dos profissionais que trabalham atualmente nas instituições regulares de ensino. Participantes da pesquisa, 73,2% são docentes, enquanto 16,1% possuem outro vínculo dentro da escola, e 12,5% estão no cargo de gestão. Por meio das respostas, notou-se que, embora a maioria expressiva dos profissionais, um total de 92,8%, já tenha atuado em sala de aula com alunos com TEA, a minoria, apenas 18,8%, teve formação específica e satisfatória para lidar com crianças com transtorno do espectro autista. Ainda que uma quantidade expressiva de profissionais tenha lidado com o tema em suas formações acadêmicas, elas demonstram ser insuficientes. Já 40,2% relataram não ter tido qualquer formação sobre o assunto. Após a graduação, a maioria dos profissionais que participaram da pesquisa procura informar-se sobre o trabalho pedagógico com crianças com TEA de forma independente, enquanto apenas 33% tiveram, de fato, formações na área. Por sua vez, uma minoria de um pouco mais de 20% indica não ter participado de nenhum tipo de formação. Em relação ao papel das unidades escolares na promoção de formações e reuniões sobre TEA, mostrou-se equilibrado. Metade das escolas proporciona momentos de formação e discussão, enquanto a outra metade não o faz. Diante disso, um pouco mais da metade dos profissionais considera que as formações das quais já participaram contribuíram um pouco para a sua prática pedagógica, de forma que ainda tenham insegurança ao realizar o seu trabalho. A continuação da análise dos resultados é com a Aline. Bom, agora o questionário ele caminha para a parte do processo de ensino-aprendizagem do aluno com TEA. A aprendizagem foi apontada como a área em que o docente tem mais dificuldade para se trabalhar com o aluno com TEA. Em outra pergunta, nós vemos, com a análise dos dados, que o apoio da gestão e da família é apontado como um dos fatores principais para que o professor desenvolva um bom trabalho com o aluno com TEA. Indo depois, em específico, para a área emocional do professor, com toda a demanda que a docência exige, com toda a demanda e o cuidado e socialização que um aluno TEA exige, inclusão, a maior parte dos participantes apontaram que eles tiveram como consequência de toda essa demanda a ansiedade, com 33,6%, como sendo uma consequência emocional.
Em seguida, aparecem o esgotamento mental, com 28%, e depois o esgotamento físico, com 25%. Agora nós vamos caminhar para nossas considerações finais. Pessoal, a gente teve vários apontamentos a serem considerados, mas vamos destacar os mais importantes. E o principal deles é que a gente teve o nosso objetivo alcançado da pesquisa proposta, tá? A gente conseguiu fazer essa caracterização do profissional que atua com alunos de inclusão em TEA, com autismo, em sala de aula regular. E aqui a gente destacou alguns pontos mais relevantes para essa conclusão. O primeiro deles foi essa caracterização do profissional, onde tem uma formação inicial defasada, com pouca informação do aluno com autismo e outras deficiências, que isso vem sendo ressarcido por políticas públicas que estão alimentando os cursos de formação, aumentando a quantidade de disciplinas voltadas ao assunto. A formação continuada, que nem sempre atende a essa demanda, como vimos nas pesquisas, principalmente na área de no setor privado da educação. Outras falhas que a gente pode apontar é o professor não se sentir preparado para lidar com o aluno, a preparação, e também os recursos que ele pode utilizar junto à inclusão, como comunicação, material didático. A gente pode ver que tem uma insegurança e uma dúvida de quais materiais são possíveis a serem utilizados. Um deles é uma falha gigante, né, que foi apontada, é a formação inicial, que tem muitos problemas, que deve ser repensada. O momento de reuniões pedagógicas, que contribui para a formação continuada do docente, porque a troca de ideias, de experiência, do que funciona, do que não funciona, tudo acontece ali nesse momento. As dificuldades de utilização das ferramentas, que são inúmeras, tanto ferramentas tecnológicas como ferramentas antigas de comunicação, de comportamento, de uso em sala de aula. O desgaste emocional, tanto apontado na pesquisa como na literatura, dos docentes. Muitos desses resultados, a gente encontra que o professor tem uma crise de ansiedade, tem ali uma depressão, a síndrome citada pela Renata, que vem crescendo bastante. Não podemos relacionar se é ao atendimento do aluno à inclusão ou não, mas está presente sim um cansaço emocional dos professores nessa área, tá? E mostrando que eles precisam ter um acolhimento emocional. A gente pode concluir, sim, que o trabalho contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem da inclusão de alunos autistas, tá? E que a gente tem outras pesquisas que podem contribuir, que podem aprofundar o assunto, políticas públicas que podem auxiliar a sanar essas dificuldades e questões encontradas no nosso trabalho. E cabe à escola, conselhos, professores, tentar mapear também a formação continuada para tentar pontuar o que ocorre na escola para melhorar todo esse processo de ensino. Aqui estão as nossas referências utilizadas no trabalho escrito, e as imagens utilizadas na nossa apresentação foram retiradas do Google e do Microsoft e estão com direitos públicos. Nós, da Unifesp, do curso de licenciatura, trabalho de conclusão de curso do nosso grupo, agradece a atenção de vocês e deseja uma ótima semana.